Que tal umas palavras esquisitas para fazer rimas para uma poesia de resistência, um rap ou coisa do tipo? Olha só. Eurocentrismo, etnocentrismo, capitalismo, feudalismo, escravismo, né? Antes de eu continuar, lembrando que um vídeo não substitui um professor e um vídeo não substitui uma sala de aula, porque não tem debate, e para a construção do conhecimento escolar é necessário que haja o debate. É necessário que o aluno diga o que ele está entendendo, o que ele está discordando, etc. Mas vamos ao tema. Etnocentrismo é uma palavra que tem a ver com raça ou etnia. Etno, centro, ismo de ideia. A ideia de que uma determinada raça ou uma etnia é o centro das atenções, o centro do tratamento dos temas, por talvez ser considerada ou tratada como a raça mais importante. Eurocentrismo é uma palavra também parecida, só que no lugar de etnia vem a palavra euro de Europa. Europa, o local, sendo considerado o mais importante, o centro de tudo. Nas aulas de história, essas palavras talvez não apareçam, mas muita gente questiona, com uma certa razão, o fato dos livros e as aulas serem, às vezes, ou muitas das vezes, etnocêntricos, ou seja, colocar a etnia branca no centro, eurocêntrica, colocar a Europa no centro. Embora tenha uma certa razão, a gente tem que tomar um cuidado de colocar os pingos nos is. Vamos lá, olha só. Dizem que não se trata da história dos negros. Depende. Depende de como a gente está vendo, por exemplo, o Egito, né? Se a gente começa a história dos homens civilizados pelo Egito, nós estamos falando dos homens negros. O Egito é negro. Quando a gente fala da história da China, a China não é branca. Quando a gente fala da história dos povos incas, maias e astecas que estavam aqui na América, quando os portugueses chegaram e os europeus, em geral, também não são brancos. Moral da história, a gente trata também de muitos temas que não são da história branca, do homem branco, vamos dizer assim. Porém, na nossa cabeça, já está claro de que quando eu falo Europa, Roma, Grécia, Revolução Francesa, Portugal, estou falando de homens brancos. Para a sociedade isso está bem visível. Quando a gente fala Egito, não está. Porque a nossa sociedade, como um todo, e não só as aulas de história, quase não lidam com esses outros povos. Nós falamos muito dos americanos e dos europeus. Os americanos, os estadunidenses, dos Estados Unidos, ainda têm os seus povos negros e ainda existe um pouco dos homens nativos, os indígenas de lá. Mas, de modo geral, a gente está tratando, quando fala de Europa e Estados Unidos, a gente pensa no povo branco. Não é que não tenha nos livros de história os outros povos também. Talvez nós tenhamos que tomar o cuidado de dizer, olha, nós estamos vendo aqui a história do Egito, e essa história do Egito é a história de um povo negro, que produziu muita cultura, muito conhecimento e etc. A mesma coisa quando a gente fala dos povos da América, os indígenas, tanto os civilizados como os primitivos, mas quando a gente fala da história da civilização inca, maia e asteca, com todo aquele conhecimento, também tem que estar claro, já numa discussão de hoje, que lá não era de povos brancos. Em um determinado momento, a história centra muito realmente na Europa. Não por a Europa ser branca ou negra, também tem a ver talvez com isso para muitos, mas não por isso necessariamente. É porque é na Europa que vai surgir o capitalismo.
E o mundo todo hoje praticamente é dominado pelo capitalismo. Tanto faz que seja na Europa quanto na América, ou na África, ou na Austrália, na Ásia. A maior parte do mundo é capitalista nesse sentido. Quase todas as nações são capitalistas. E o capitalismo surge na Europa. Por isso, quando se vai estudar o surgimento desse sistema que hoje está no mundo todo, tem que se estudar como é que ele surgiu. E ele surgiu na Europa. Então a gente estuda primeiro o feudalismo, que é antes do capitalismo, para ver como era antes e como que foi surgindo lá. O problema é que o capitalismo não ficou apenas na Europa, ele também foi exportado à força para a África, para a Ásia, para a América. E aí a gente deveria saber, estudar melhor, como era antes esses lugares, como viviam os povos desses lugares, antes dos invasores chegarem e imporem com suas forças armadas, né, com seus soldados, a sua cultura religiosa, a sua cultura, inclusive, econômica. E hoje o mundo é assim, todo ele praticamente capitalista, porque foi uma imposição. Inclusive, ao escravizar os negros, torná-los escravos e trazê-los para a América para servir de mão de obra, serviram para uma mão de obra para um sistema do capitalismo como um todo. Nós aqui produzíamos uma espécie, né, do nosso escravismo, chamado por alguns de escravismo colonial, que nós éramos uma colônia portuguesa, e o escravismo colonial aqui produzia mercadoria para levar para a Europa e lá ser exportado, servindo ao Império Português, que estava, um deles, né, fomentando o nascimento do capitalismo. Então, ao se estudar a história do capitalismo, as pessoas vão estar lidando com a Europa mais mesmo. Talvez, como eu falei, deveríamos tomar o cuidado de mostrar como eram os povos não europeus antes do capitalismo. Como é que eram os africanos? Como é que eles viviam? Até para a gente saber que eles não eram cristãos. Até porque os europeus não exportaram apenas o capitalismo com seu sistema econômico, mas o seu sistema de crenças também. Né? E aí, não estou dizendo que o cristianismo seja do capitalismo, porque ele surgiu muito antes. Mas os europeus capitalistas também tinham uma ideologia, um pensamento religioso. E esse pensamento religioso foi imposto também. Justificativas deram para escravizar pessoas a partir do momento que, ao tirá-las da África, onde havia uma disputa com o islamismo que estava crescendo, ao tirá-las da África e trazer para a América, elas poderiam se tornar cristãs. Mas antes se tornaram escravos. Foram escravizados e trabalharam para esse sistema. Então, espero que tenha ficado claro. É evidente que a crítica ela é importante. Falar que tem eurocentrismo também e etnocentrismo também, porque eles existem. Mas com o devido cuidado de saber a importância de estudar a formação do capitalismo, da sociedade que a gente vive. E a formação do capitalismo no Brasil é importante, mas a formação dele como um todo, e ele surge num determinado local, que é a Europa. Espero que o vídeo tenha ajudado a gente a refletir um pouco mais sobre alguns debates que estão lá fora, que são importantes, porque existe racismo mesmo, existe etnocentrismo mesmo, a ponto de a gente voltar agora com a tal da supremacia branca. Supremacia branca que na Europa gerou o nazismo de Hitler e que matou milhões de pessoas, não na guerra também, mas que matou como prisioneiros. E os prisioneiros eram os próprios alemães que não eram arianos, outros brancos. Homens brancos que não eram arianos foram escravizados por Hitler e depois mortos na câmara de gás. Então, é importante criticar isto, mas em relação às aulas de história que se trata do capitalismo, temos que falar da Europa. Um abraço.